Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na Palavra de Deus. Bem-vindos ao canal Citações da Bíblia. Hoje, vamos explorar como Deus nos mostra o caminho da sabedoria para nossas vidas. Todos nós enfrentamos desafios e momentos de incerteza e muitas vezes buscamos orientação e direção. Neste vídeo, vamos refletir sobre essas questões e descobrir como a sabedoria divina pode nos ajudar a superar as dificuldades e encontrar paz e propósito. Gostaria de convidá-los a escrever "Deus me cuida" nos comentários para lembrar que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, oferecendo sua sabedoria e orientação. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum novo vídeo. Juntos vamos aprender 35 ensinamentos bíblicos que transformarão nossas vidas. A vida é repleta de desafios e momentos de incerteza. Todos nós, em algum momento, nos sentimos perdidos e buscamos orientação. Nesses momentos, é essencial lembrar que Deus oferece sua sabedoria e direção para nos guiar. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Este versículo nos lembra que devemos confiar em Deus e buscar sua sabedoria em todas as áreas de nossas vidas. A sabedoria divina é uma luz que nos guia nos momentos mais sombrios. Quando enfrentamos dificuldades, é importante buscar a orientação de Deus e confiar que Ele tem um plano para nós. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos: "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida." Deus está disposto a nos dar sabedoria, basta pedirmos com fé. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo "Deus me guia" como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A sabedoria de Deus não apenas nos ajuda a superar as dificuldades, mas também nos dá a capacidade de tomar decisões sábias e justas. Em Salmos, capítulo 119, versículo 105, lemos: "A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Quando lemos e meditamos na Bíblia, encontramos respostas para nossas perguntas e direção para nossas vidas. Além disso, a sabedoria de Deus nos ajuda a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus nos diz: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Este versículo nos lembra que a sabedoria de Deus transcende nosso entendimento humano. Devemos confiar que seus caminhos são sempre os melhores, mesmo quando não entendemos. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo "Deus me guia" como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo,
gostaria de lembrar que a sabedoria de Deus está sempre disponível para nós. Devemos buscar sua orientação em oração, ler e meditar na sua palavra e confiar que Ele nos guiará em todas as áreas de nossas vidas. Deus é a nossa luz e nossa direção, e com sua sabedoria podemos superar qualquer desafio. A sabedoria no silêncio em meio ao ruído cotidiano. Vivemos em um mundo repleto de ruídos e distrações. As responsabilidades diárias, as preocupações e as demandas da vida moderna podem facilmente nos sobrecarregar. No entanto, é precisamente nesse ambiente tumultuado que precisamos encontrar momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. A sabedoria divina muitas vezes se revela no silêncio, longe do barulho e das distrações do cotidiano. Em Salmos capítulo 46, versículo 10, Deus nos diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Este versículo nos lembra da importância de nos aquietarmos e buscarmos a presença de Deus em silêncio. É no silêncio que podemos ouvir sua voz e receber sua sabedoria. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo. Deus fala no silêncio, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Encontrar momentos de silêncio em meio ao ruído cotidiano pode parecer um desafio, mas é essencial para nosso crescimento espiritual. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e buscar a orientação do Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O exemplo de Jesus nos ensina a importância de encontrar tempo para estar a sós com Deus, mesmo em meio a uma agenda ocupada. Além disso, a sabedoria no silêncio nos ajuda a tomar decisões importantes. Quando nos afastamos do barulho e buscamos a presença de Deus, podemos ouvir sua voz com mais clareza e discernir sua vontade para nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, somos instruídos: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Este versículo nos encoraja a ouvir mais e falar menos, buscando a sabedoria de Deus em silêncio. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo. Deus fala no silêncio, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A sabedoria no silêncio também nos ajuda a encontrar paz em meio ao caos. Quando nos aquietamos e buscamos a presença de Deus, experimentamos sua paz que excede todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração em silêncio nos permite entregar nossas preocupações a Deus e receber sua paz. Além disso, a sabedoria no silêncio nos ajuda a fortalecer nosso relacionamento com Deus. Quando passamos tempo a sós com Ele, ouvindo sua voz e buscando sua orientação, aprofundamos nossa intimidade com o Pai. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ao buscar a sabedoria de Deus no silêncio, aprendemos a reconhecer sua voz e a seguir sua direção.
Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: Deus fala no silêncio como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que a sabedoria de Deus muitas vezes se revela no silêncio. Devemos buscar momentos de quietude em nossas vidas agitadas para ouvir sua voz e receber sua orientação. Deus está sempre pronto para nos guiar e nos dar sabedoria. Basta que nos aquietemos e busquemos sua presença. Que possamos encontrar tempo para estar a sós com Deus e experimentar a paz e a sabedoria que Ele nos oferece. Confiar no plano de Deus em vez de nossas preocupações. Em nossa vida cotidiana, é natural que nos preocupemos com diversas questões: nosso futuro, nossa saúde, nossas finanças e nossos relacionamentos. No entanto, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus e em seu plano perfeito para nossas vidas, em vez de nos deixarmos consumir pelas preocupações. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 27, Jesus nos diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esses versículos nos lembram que Deus cuida de nós e que podemos confiar em seu plano. Em vez de nos preocuparmos, devemos entregar nossas ansiedades a Deus e confiar que Ele está no controle. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, somos instruídos: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, experimentamos sua paz e sua presença em nossas vidas. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio no plano de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Confiar no plano de Deus também envolve amar nossos inimigos, seguindo o exemplo de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus nos ensina: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amar nossos inimigos pode ser um desafio, mas é uma demonstração de nossa confiança em Deus e em seu plano. Quando amamos e oramos por aqueles que nos perseguem, estamos mostrando que acreditamos na justiça e no tempo de Deus. Além disso, confiar no plano de Deus significa reconhecer que suas promessas são verdadeiras e que Ele sempre cumpre suas promessas. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este versículo é um lembrete poderoso de que Deus tem um plano para nossas vidas e que seus planos são sempre para o nosso bem. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio no plano de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas
possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Outro aspecto importante de confiar no plano de Deus é aprender a descansar em sua soberania. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos encoraja a confiar em Deus e a não depender de nosso próprio entendimento. Quando reconhecemos a soberania de Deus e descansamos em seu plano, experimentamos sua paz e direção. Além disso, confiar no plano de Deus nos ajuda a viver uma vida livre de ansiedade e medo. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é uma ferramenta poderosa para entregar nossas preocupações a Deus e confiar em seu plano. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando sua orientação. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio no plano de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que confiar no plano de Deus é um ato de fé e confiança em sua sabedoria e soberania. Devemos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele está no controle. Deus tem um plano perfeito para nossas vidas e quando confiamos nele, experimentamos sua paz e direção. Que possamos aprender a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias preocupações, sabendo que Ele sempre cuida de nós. A sabedoria divina que transcende o entendimento humano. A sabedoria divina é um presente precioso que transcende nosso entendimento humano. Muitas vezes, enfrentamos situações em que não conseguimos compreender completamente o que está acontecendo ou por que certas coisas acontecem. No entanto, é nesses momentos que devemos confiar na sabedoria de Deus, que é infinitamente maior do que a nossa. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esses versículos nos lembram que a sabedoria de Deus está além de nossa compreensão. Devemos confiar que seus caminhos são sempre os melhores, mesmo quando não entendemos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos encoraja a confiar em Deus e a buscar sua orientação, em vez de depender de nosso próprio entendimento. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio na sabedoria de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A sabedoria divina também nos ajuda a usar o discernimento espiritual para identificar o que é correto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve:
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O discernimento espiritual nos permite ver além das aparências e entender a vontade de Deus para nossas vidas. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo para tomar decisões sábias e justas. Além disso, a sabedoria divina nos ajuda a manter a paz em situações conflitivas. Em Tiago, capítulo 3, versículo 17, lemos: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria de Deus nos capacita a lidar com conflitos de maneira pacífica e a promover a reconciliação. Quando buscamos a sabedoria divina, somos capazes de responder com amor e compaixão, mesmo em situações difíceis. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio na sabedoria de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A sabedoria divina também nos ajuda a tomar decisões importantes e a seguir o caminho certo. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Quando lemos e meditamos na Bíblia, encontramos respostas para nossas perguntas e direção para nossas vidas. Devemos buscar a sabedoria de Deus em sua palavra e confiar que Ele nos guiará em todas as áreas de nossas vidas. Além disso, a sabedoria divina nos ajuda a ver as coisas de uma perspectiva eterna. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos instrui: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quando buscamos a sabedoria de Deus, somos capazes de ver além das circunstâncias temporais e focar nas coisas eternas. Isso nos ajuda a viver com propósito e a tomar decisões que glorificam a Deus. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: confio na sabedoria de Deus, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que a sabedoria divina é um presente precioso que transcende nosso entendimento humano. Devemos buscar a sabedoria de Deus em oração, ler e meditar na sua palavra e confiar que Ele nos guiará em todas as áreas de nossas vidas. Deus é a nossa fonte de sabedoria e direção, e com sua sabedoria podemos tomar decisões sábias e justas, manter a paz em situações conflitivas e viver com propósito. Que possamos confiar mais na sabedoria de Deus e menos em nosso próprio entendimento, sabendo que Ele sempre nos guia no caminho certo. O perdão como ato de amor e libertação do sofrimento. O perdão é uma das lições mais poderosas e transformadoras da Bíblia. É um ato de amor que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Muitas vezes carregamos mágoas e ressentimentos que nos prendem ao passado e nos impedem de viver plenamente. No entanto, a Bíblia nos ensina que o perdão é essencial para a nossa paz e crescimento espiritual. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Este versículo nos lembra que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. O perdão é um reflexo do amor de Deus em nossas vidas. Quando perdoamos, estamos seguindo o exemplo de Jesus e demonstrando o amor de Deus ao próximo. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu escolho perdoar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. O perdão é um ato de amor que nos liberta do sofrimento e do ressentimento. Quando perdoamos, liberamos a dor e a amargura que nos prendem e permitimos que Deus cure nossos corações. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, Paulo nos instrui: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este versículo nos encoraja a deixar de lado a amargura e a ira e a praticar a bondade e a compaixão, perdoando uns aos outros. Além disso, o perdão é um caminho para a paz interior. Quando perdoamos, experimentamos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração e o perdão nos ajudam a entregar nossas preocupações a Deus e a receber sua paz. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu escolho perdoar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. O exemplo de Jesus na cruz é a maior demonstração de perdão. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesus orou por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O perdão de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, é um exemplo poderoso para nós. Devemos seguir o exemplo de Jesus e perdoar aqueles que nos feriram, confiando que Deus cuidará de nós e trará justiça. Além disso, o perdão nos ajuda a viver em harmonia com os outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo nos instrui: façam todo o possível para viver em paz com todos. O perdão é essencial para manter relacionamentos saudáveis e viver em paz com os outros. Quando perdoamos, estamos promovendo a reconciliação e a harmonia. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu escolho perdoar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Além disso, o perdão é um ato de obediência a Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus nos ensina: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O perdão é uma expressão de nossa obediência a Deus e de nossa confiança em sua justiça. Quando perdoamos, estamos demonstrando nossa fé em Deus e nossa disposição de seguir seus mandamentos.
Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que o perdão é um ato de amor e libertação do sofrimento. Devemos perdoar uns aos outros assim como Deus nos perdoou, seguindo o exemplo de Jesus. O perdão nos liberta da dor e do ressentimento, nos traz paz interior e nos ajuda a viver em harmonia com os outros. Que possamos escolher perdoar e experimentar a cura e a paz que Deus oferece. Gratidão e verdadeira riqueza na paz interior. A gratidão é uma prática poderosa que transforma nossos corações e nossas vidas. Quando somos gratos, reconhecemos as bênçãos que Deus nos deu e experimentamos uma paz interior que transcende as circunstâncias. A gratidão nos ajuda a focar nas coisas positivas e a confiar que Deus está no controle, mesmo em meio às dificuldades. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 18, Paulo nos instrui: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esses versículos nos lembram da importância de ser grato em todas as circunstâncias. A gratidão é a vontade de Deus para nossas vidas, e quando praticamos a gratidão, estamos alinhando nossos corações com a vontade de Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A ação de graças é uma parte essencial da oração e nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e a confiar em sua provisão. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: sou grato a Yah, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A gratidão também nos ajuda a encontrar verdadeira riqueza na paz interior. Muitas vezes, buscamos a felicidade em coisas materiais ou em circunstâncias externas, mas a verdadeira paz e alegria vem de um coração grato. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, Paulo escreve: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, porque sua paz e alegria vinham de Deus, não das circunstâncias. Além disso, a gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas. Em Salmos capítulo 103, versículo 2, Davi escreve: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quando somos gratos, estamos lembrando das bênçãos de Deus e reconhecendo sua bondade e fidelidade. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a confiar que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: sou grato a, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A gratidão também nos ajuda a desenvolver um coração generoso. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus em nossas vidas, somos mais propensos a compartilhar essas bênçãos com os outros. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo escreve: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A gratidão nos motiva a ser generosos e a abençoar os outros com o que Deus nos deu. Além disso, a gratidão nos ajuda a fortalecer nossa fé. Quando lembramos das bênçãos de Deus e somos gratos por elas,
nossa fé é fortalecida e somos encorajados a confiar mais em Deus. Em Salmos capítulo 9, versículo 1, Davi escreve: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. A gratidão nos ajuda a lembrar das maravilhas de Deus e a fortalecer nossa fé nele. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo "Sou grato a", como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que a gratidão é uma prática poderosa que transforma nossos corações e nossas vidas. Devemos ser gratos em todas as circunstâncias, reconhecendo as bênçãos de Deus e confiando em sua provisão. A gratidão nos ajuda a encontrar verdadeira riqueza na paz interior, a desenvolver um coração generoso e a fortalecer nossa fé. Que possamos praticar a gratidão diariamente e experimentar a paz e a alegria que vem de um coração grato. Revalorização das prioridades centradas no reino de Deus. Em nossa vida cotidiana, é fácil nos distrairmos com as preocupações e demandas mundanas. No entanto, a Bíblia nos ensina a reavaliar nossas prioridades e a centrá-las no reino de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras áreas de nossas vidas se alinham de acordo com sua vontade. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos instrui: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Este versículo nos lembra da importância de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Quando fazemos isso, Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Devemos confiar que, ao colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuidará de todas as outras áreas de nossas vidas. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo Deus em primeiro lugar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Reavaliar nossas prioridades centradas no reino de Deus também envolve ser luz no mundo e refletir o caráter de Cristo. Em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16, Jesus nos diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E se acendem uma candeia e a colocam debaixo de uma vasilha, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Devemos viver de maneira que nossas ações e atitudes reflitam o amor e a luz de Cristo. Além disso, buscar o reino de Deus significa buscar sua orientação em nossas decisões e ações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, lemos: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Devemos buscar a sabedoria de Deus em oração e confiar que Ele nos guiará em todas as áreas de nossas vidas. Quando buscamos a orientação de Deus, nossas decisões são alinhadas com sua vontade e trazem glória ao seu nome. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo Deus em primeiro lugar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé,
mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Reavaliar nossas prioridades centradas no reino de Deus também envolve viver com propósito e intencionalidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo nos instrui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Devemos viver nossas vidas de maneira que tudo o que fazemos seja para a glória de Deus. Quando vivemos com propósito e intencionalidade, nossas ações e atitudes refletem nosso compromisso com o reino de Deus. Além disso, buscar o reino de Deus nos ajuda a manter uma perspectiva eterna. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Devemos focar nas coisas eternas e não nas coisas temporais deste mundo. Quando mantemos uma perspectiva eterna, somos capazes de viver com propósito e intencionalidade, buscando glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo Deus em primeiro lugar, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que reavaliar nossas prioridades centradas no reino de Deus é essencial para viver uma vida que glorifica a Deus. Devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, ser luz no mundo, buscar sua orientação em nossas decisões e viver com propósito e intencionalidade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele promete suprir todas as nossas necessidades e nos guiar em todos os nossos caminhos. Que possamos reavaliar nossas prioridades e viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Perseverança na fé e confiança no momento adequado. A perseverança é uma qualidade essencial para a nossa caminhada de fé. Em nossa jornada, enfrentamos desafios, provações e momentos de incerteza que podem nos desanimar. No entanto, a Bíblia nos ensina a perseverar na fé e a confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, lemos: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Este versículo nos lembra que há uma recompensa para aqueles que perseveram na fé. Deus promete a coroa da vida para aqueles que enfrentam as provações com fé e confiança nele. A perseverança é uma demonstração de nossa fé em Deus e de nossa confiança em seu plano perfeito. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo escreve: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu persevero na fé, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A perseverança na fé também envolve confiar no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, queremos que nossas orações sejam respondidas imediatamente e que nossos problemas sejam resolvidos rapidamente. No entanto, Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: para tudo há uma ocasião,
e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Devemos confiar que Deus sabe o momento certo para todas as coisas e que seu tempo é sempre perfeito. Além disso, a perseverança na fé nos ajuda a crescer espiritualmente e a fortalecer nosso relacionamento com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos instrui: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a perseverar na fé. Quando oramos, estamos entregando nossas preocupações a Deus e buscando sua força e orientação. A oração nos ajuda a manter nossa fé firme e a confiar que Deus está no controle. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu persevero na fé, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. A perseverança na fé também nos ajuda a enfrentar as tentações e provações com confiança. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo escreve: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Deus promete que não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que sempre providenciará um escape. Devemos confiar em sua fidelidade e perseverar na fé, mesmo em meio às tentações. Além disso, a perseverança na fé nos ajuda a manter nossa esperança viva. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, lemos: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Devemos nos apegar à esperança que temos em Cristo e confiar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A perseverança na fé nos ajuda a manter nossa esperança viva e a confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Gostaria de encorajá-los a comentar abaixo: eu persevero na fé, como uma declaração de fé. Ao fazer isso, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também inspira outros que estão assistindo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas pela mensagem de Deus. Para concluir este capítulo, gostaria de lembrar que a perseverança na fé é essencial para a nossa caminhada com Deus. Devemos confiar no tempo perfeito de Deus, perseverar na oração e enfrentar as tentações com confiança. A perseverança nos ajuda a crescer espiritualmente, a fortalecer nosso relacionamento com Deus e a manter nossa esperança viva. Que possamos perseverar na fé e confiar que Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Chegamos ao final deste vídeo sobre como Deus nos mostra o caminho da sabedoria para nossas vidas. Esperamos que você tenha encontrado encorajamento e inspiração nas histórias e ensinamentos bíblicos que compartilhamos. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre a importância de buscar a sabedoria divina, confiar no plano de Deus, praticar o perdão, ser grato, reavaliar nossas prioridades centradas no reino de Deus e perseverar na fé. Lembre-se de que Deus está sempre ao nosso lado, oferecendo sua sabedoria e orientação. Ele nos guia em todas as áreas de nossas vidas e nos ajuda a superar os desafios e as provações. Quando buscamos a sabedoria de Deus e confiamos em seu plano, experimentamos sua paz e direção. A sabedoria divina nos capacita a tomar decisões sábias, a manter a paz em situações conflitivas, a perdoar, a ser gratos e a viver com propósito. Gostaria de encorajá-los a continuar praticando a gratidão, buscando a sabedoria de Deus,
confiando no plano divino, perdoando uns aos outros, reavaliando suas prioridades e perseverando na fé. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Sua participação ajuda a espalhar a mensagem de Deus e a inspirar outras pessoas a fortalecerem sua fé. Ative o sino para não perder nenhum novo vídeo. Deixe seu comentário. Qual parte da sua vida você acha que precisa de mais atenção? Sua alma ou seu espírito? Compartilhe suas experiências e vamos crescer juntos na fé. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua jornada.